abra por favor em Lucas 15, por gentileza. E nós vamos ler aqui a palavra de Deus que fala sobre 3 tipos de perdido. 3 tipos. Lucas 15, leia comigo. E chegaram-se a ele todos os publicanos e quê? E pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os religiosos estavam reclamando que Jesus estava recebendo os pecadores. Os religiosos da época, que estavam perdidos, mas não queriam sair de onde estavam. Hipócritas, mentirosos, falsos, andavam no erro, sabiam que estavam no erro e não queriam sair do erro. E ainda recriminavam Jesus. Aí Jesus diz assim, e ele lhe propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, rejubilando. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de quê? De arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 12 dracmas, dracmas é uma moeda, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui Jesus está falando de 2 tipos de perdido: da ovelha perdida e da dracma perdida. Quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida é aquela pessoa que se afasta sem querer se afastar. Como assim, bispo? Você sabe que a ovelha é um animal que é dependente do pastor. Se não tiver um pastor cuidando, a ovelha morre. Tem que ter alguém cuidando. A ovelha perdida é aquela ovelha que está na igreja, aquela pessoa que está na igreja, e aí começa a trabalhar demais, estudar demais, e começa a se perder no meio do caminho. Por não estar atenta, se perde sem querer se perder. A ovelha perdida é essa, é aquela que se perde sem querer se perder. Quem que é a dracma perdida? A dracma foi perdida onde? Dentro de casa. A dracma perdida são as pessoas que estão dentro da igreja perdidas. Ela está dentro da igreja, mas está longe de Deus. A palavra de Deus não tem mais força como tinha antes. Ela foi substituída por outras palavras. Ela até está na igreja, mas quando ela ouve, ela discorda. Quando vem uma direção, ela consegue pegar aquela direção e encaixar em um monte de gente, só não consegue encaixar nela. Ela tem um olhar julgador, porque ela está perdida dentro da igreja. Às vezes vem de domingo a domingo, mas está perdida. Ela está longe de Deus. Quando ela chegou na igreja, ela estava mais perto de Deus do que hoje, depois de anos na igreja. Sabe o que falta, tanto na ovelha perdida, quanto na dracma perdida? Sinceridade. Sinceridade. E tem um terceiro grupo de perdidos, que a gente vai chegar agora, versículo 11. E disse, Jesus continuou, um certo homem tinha quantos filhos? 2. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo
dissolutamente. Então imagina a cena: Pai, me dá o que é meu, que eu não quero mais ficar com o Senhor. Eu quero ir embora. Eu só quero o que é meu. Vai para uma terra e começa a curtir. Estou com dinheiro? Vamos curtir. Versículo 14. Havendo ele gastado tudo, ele gastou quanto? Tudo. Então ele perdeu tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Você acha que ele pensou que ia acontecer isso? As pessoas não têm consciência das consequências dos seus atos. A maioria das pessoas pensa que o que ela faz vai ficar por isso mesmo. Ninguém está vendo, ninguém sabe, mas Deus esquadrinha mente e coração. Ele sabe o que eu faço, mas ele sabe por que eu faço. Normalmente a maioria das pessoas sabem só o que a gente faz, mas não sabe por que a gente faz. Deus sabe o que a gente faz e sabe o porquê. Ele conhece a intenção. Nem sempre a gente sabe a intenção das pessoas. Sabe? Tem gente aqui que já foi passado para trás. Porque a gente não sabe, a gente não consegue ver a intenção. Mas Deus vê. Ele não imaginou que ia terminar do jeito que terminou. E tem gente aqui que acha que pode trair o marido, que pode trair a esposa, e que não vai dar nada. Não, eu vou lá, dou uma chegadinha no mundo, curto lá o mundo, quarta-feira eu estou na igreja. Não tem problema não, é só um pouquinho na internet. Deus sabe o que eu faço e sabe por que eu faço. E Ele sabe o que acontece depois que eu faço. Tem gente que depois do pecado ela se sente tão mal, que ela põe a cara no chão, ela pede perdão, ela fica com vergonha, ela ora, ela quer falar com alguém, ela quer se livrar daquilo. E tem gente que depois que peca, parece que não aconteceu. Deus está vendo. Pessoal, Deus vê tudo. E é isso que Ele vê que vai contar. Olha a situação desse filho pródigo. Ele perdeu tudo. Não foi de uma hora para outra. Quando ele saiu da casa do pai, parecia que estava tudo bem. Estou nas festas, estou com dinheiro. Aí diz assim, versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos fazer o quê? Apacentar porcos. Quem diria, hein? Quem diria? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava. Lembra que eu falei que tem o fundo do poço? E depois do fundo do poço tem o quê? Tem o subsolo. Foi onde ele chegou. Você imagina você olhar para um porco e falar assim, meu Deus, deve estar uma delícia aquela comida daquele porco ali. Foi o ponto que ele chegou. Dele chegar a pedir, vem cá, eu posso comer a comida do porco? Falaram para ele, não, isso é pior que um porco. Você não merece nem comer a comida que o porco está comendo. E olha só o que aconteceu aqui, versículo 17. Tornando-se em si, caiu em si, ele disse para ele, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Quer dizer, os empregados do meu pai têm comida. Levantar-me-ei-me, e irei ter com meu pai, e dir-lhe, Pai, eu errei porque fui induzido por pessoas a pecar. Pai, o Senhor deu mais atenção para o primeiro filho do que para mim. Pai, foi o diabo. O que ele falou? Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. Olha o que ele construiu dentro dele. A ideia, eu vou chegar lá e eu vou ser sincero pela primeira vez. Pai, eu pequei.
me trata como um empregado. Eu sei o que eu fiz e eu sei por que eu fiz. Eu preciso mudar, nem que eu fique como empregado. Então ele construiu essa ideia, eu vou voltar, mas você é um empregado. Olha que forte. E levantando-se, calma, e levantando-se, pega o levantando-se. Você tem que se levantar, pessoal. Tem gente que acha que Deus vai fazer a parte dele sem ela fazer a parte dela primeiro. Você tem que se levantar. Esse se levantar é dar as costas para o pecado. Esse se levantar é fazer os cortes que você tem que fazer. Amém? Tem coisa que você tem que cortar da sua vida. Tem coisa que você tem que eliminar. Não tem acordo. Então você vai viver na contramão do mundo. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para isso. Existem coisas que a nossa fé não pode aceitar. Existem concessões que eu não posso fazer. Inegociável, princípio de fé, valores com Deus, são coisas que eu não posso negociar. Está dando para entender sim ou não? Levantando-se é isso. Levantando-se. Eu tenho que me levantar. Não, isso aqui eu não negocio não. Isso aqui é minha fé. Isso aqui me mantém bem com Deus. Eu me batizei nas águas, eu não posso me sujar. Levantando-se, porque é forte esse levantando-se, porque lá atrás ele disse, levantar-me-ei. E aí depois, ele se levanta. Tem gente que só fica no pensamento. Não, tem que me batizar nas águas. Quando? Não sei. Vou planejar. Quando eu for tocado. Ela fica, não, eu tenho que entrar num grupo. Deus está me cobrando que eu evangelize. Que eu reparta o pão. Um dia eu vou. Não, eu tenho que parar com essas coisas. Não, eu tenho que mudar nisso. Tenho que mudar naquilo. Ela vai só levantar-me-ei. E nada de se levantar. Pessoal, a gente não tem o tempo com a gente não. Tem gente que planejou coisa para o ano que vem e morreu ano passado. Sim ou não? É ou não é verdade? Tem gente que fez compra aí 36 vezes sem juros no cartão. Deixou a conta para os outros pagar. Levantar-me-ei. Não, vou me preparar porque eu vou me batizar. E levantando-se, versículo 20, foi para o seu pai. Isso aqui é forte demais, essa palavra mexe comigo, olha só. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, o pai viu ele, o viu, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Então o pai saiu correndo quando viu o filho e abraçou. Você acha que o filho estava limpinho? Ele estava com os porcos, misericórdia. O cheiro não devia estar aquela, né? Não tinha perfume naquela época não, gente. Você imagina como é que o filho estava? E o pai fez o quê? Abraçou e fez o que mais? E beijou. Meu filho, Deus quer te abraçar nessa noite. Bispo, mas eu estava com os porcos. Então, se você se levantar hoje, Ele te abraça. Amém? E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, o que ele falou que ia fazer, a oração sincera, ele fez. Mas o pai disse aos seus servos, traz depressa a melhor roupa. Deus é demais, né, pessoal? A melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei-me o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava o quê? Morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar-se. Sabe quem que faz essa festa acontecer? Aquele que se levanta. Aquele que diz, pai, pequei. O que tem que te unir a Deus não são os problemas. É o desejo de você estar perto dele. Amém?
Aquele filho pródigo, ele teve que aprender da pior forma o quanto ele tinha que fazer a parte dele. E coloca isso dentro de você. Eu nunca posso me afastar de Deus. Olha o que diz o texto sagrado. Olha para mim, eu vou ler alto. Preste atenção. Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Quem abandona o Senhor Jesus vai ser envergonhado, vai ser humilhado. Sem mim, nada podeis fazer.